Mais um podcast com Nayara Fortaleza, iniciando aqui com o apoio da Le Monte Cristo Pousada, o Santuário Le Monte Cristo, e do Centro de Terapias Integrativas. Continuando a série sobre saúde mental, hoje Notas que Curam, música e ousadia para a saúde mental. O nosso convidado, o nosso entrevistado, é um rapaz lindo, ousado, que é uma beleza, gente de Deus, que homem ousado. E é um artista, é um pianista. Com vocês, gente de Deus. Meu amor, se apresente. Paulo Rodrigo, pianista. Ô, amiga, prazer estar aqui com você, falando de um tema tão importante, né? Estou muito feliz, de verdade. Bacana. Paulo Rodrigo, não é Rodrigues, né? Que fique claro aí. Eu já estou acostumado, sabe? Várias pessoas chamam de Rodrigues, mas é Paulo Rodrigo. Rodrigo. Paulo Rodrigo, quando foi que você se descobriu músico? Bem, músico, acho que eu nasci músico, é verdade, porque sempre eu pedi instrumento, meu pai, desde criança. E com 5 anos de idade eu já comecei a estudar música. Eu gostava de carrinho, mas eu sempre pedia. Eu quero um pandeiro, uma flauta. E quem tem na família essa aptidão, esse dom, essa veia artística para a música? Se eu posso falar dessa veia artística na família, pode ser minha mãe, porque ela tocava na igreja, mas nada profissional. Eu fui o primeiro. Mas te levava assim para a igreja? Eu acompanhei, mas quando ela tocava na igreja... Igreja evangélica, católica? Eu nem era nascido, Tá. Uhum. Mas assim, despertou em mim realmente desde criança. Por exemplo, minha mãe saía muito para os bailes, né, com meu pai, e eu acompanhava, eu sempre gostava, ficava ali pertinho da banda, do artista que estivesse tocando, e quando eu via também na TV, eu pedia, eu quero tocar esse instrumento. Então sempre teve o apoio da família. O apoio sempre teve. Porque existem famílias que a criança tem um dom, tem aquela aptidão, aquele gosto, aquele desejo, mas reprime, né? Sim. Porque diz assim, não, porque músico, a gente não sabe se vai dar certo, é uma carreira incerta, você tem que estudar. Como se música não precisasse de estudar, a gente precisa de estudo, né? Eu tive o apoio, principalmente o meu pai me apoiou sempre, né? Como chama ele pra gente fazer honra aqui? Ele é Manuel Almeida Barros, mas chama ele de Belisário, todo mundo conhece. Belisário. É um nome bem estranho, Belisário. Belizado. Belisário. Belisário, parabéns aí pelo incentivo do seu filho. Então ele foi um grande apoiador. Sempre um grande apoiador. Teve uma época que já evoluindo nos estudos, então precisava me conectar com pessoas que, né, há um tempo atrás, né, quando eu era adolescente, você... se conectar mesmo, sei lá, com São Paulo já era um pouco distante. Então, Sim. Então ele sempre me apoiou, né? Músicos distantes que eu me inspirava, então a gente conversava muito, e eu quero muito crescer na música. Então ele me acompanhava nos primeiros eventos, né? Tem casos ali dele ficar dormindo nas mesas ali me esperando, né? Porque tinha sempre o orgulho muito grande, minha mãe também. Então foi a minha vida toda... Foi na música. E quando foi assim, o seu primeiro trabalho profissional? Você tinha quantos anos? Bem, eu com 13 anos de idade, eu já toquei numa banda que era referência, e ainda existe hoje a referência ainda aqui, que é Banda Caiaca. Caramba! Do Guilhermino. Gente, 13 sério? anos de idade, pra você ter ideia. Guilhermino, que barato! Então... E aí, a partir dali, assim, a minha trajetória, eu comecei acompanhando vários artistas e tudo, até que eu já trabalhava no setor social, né, casamento, formatura, mas sempre com alguns amigos, né, tocando para alguns amigos. E eu tive, assim, o primeiro desejo foi esse. Eu quero que a noiva que estiver casando saiba que o pianista Paulo Rodrigo é que está tocando no seu casamento, que ele se dedicou, né, para pegar cada detalhe da música, para o momento dela, para fazer parte daquele momento. Então isso aí já começou a ser o meu diferencial, né? Ali fazendo um trabalho solo. Então, assim, em pouco tempo a gente estava realmente tocando os melhores
eventos sociais da cidade. E assim, quais os instrumentos você gosta de tocar e como é que você chegou no piano? Eu toco violão, toco acordeon, toco um pouco de flauta, mas sempre o piano foi o meu principal instrumento, aquele que... Desde pequeno? Desde pequeno. E esse que eu me dediquei mesmo, estudei como você falou. Teve uma época da minha vida que eu tinha um plano de estudo que eu mesmo fazia, que eu queria, assim, sempre que eu passava por alguma dificuldade em alguma banda, por exemplo, a Caiaca ali, eu com 13 anos, era um repertório dificílimo que a gente tocava. Então, eu realmente fazia um planejamento de estudo e eu colocava ali, a minha meta, eu estudava pelo menos 8 horas por dia. Só que tinha dias que, assim, eu amava tanto, né, o que eu fazia, que chegava a madrugada e se eu não colocasse ali, eu tenho que parar. Entrava a madrugada dentro. Mas porque é o amor mesmo, né, que eu sempre tive da música. Assim, fiz vários outros negócios, né? Vale se ressaltar outros negócios paralelos, mas sempre eu tava ali, tipo, eu montei uma confecção, a gente exportou para a África, crescemos bastante e chegou um momento que a minha esposa disse, nós vamos vender tudo. Eu, como assim? A gente agora que a gente tá bem, estamos exportando, não, mas você não tá feliz, seu negócio é música. Você casou com a mulher ideal. Quantos anos já de casamento? Mais de 20 anos. Caramba. E ela é uma grande incentivadora. Ela sim, sempre me incentivou até hoje, participa dos projetos comigo, né? Ela cria os projetos junto comigo. Que bacana. Inclusive, ela foi uma grande incentivadora nesse projeto da Ousadia, né? Com certeza. Ela Como é que surgiu essa questão de colocar o piano em locais mais ousados possíveis? Como é que é isso, Paulo Rodrigo? Olha, nós passamos por uma pandemia, né? E quando chegou a pandemia, o setor de turismo e evento, principalmente, foi o primeiro a parar, né? Então, os meus amigos... Você não tinha mais a confecção? Já não tinha mais confecção. Eu tenho uma empresa também de eventos, né? Que aluga som, palco, também parou. Então, os nossos negócios pararam. Tá. Começou a adiar uma semana, depois um mês, ou 3 seja, meses. Tudo ali na pandemia, todos os negócios que você tinha, tudo voltado para a arte, para a música... Tudo ali voltado, já não tinha mais confecção, ou seja, todas as empresas, né? Todo o teu métier, todos os seus negócios era voltado para a arte. Isso. E a pandemia fechou tudo. Fechou tudo. Então, inicialmente eu fiquei, como todo mundo, fiquei muito impactado, né? Porque eu achei, não... Daqui uma semana a gente volta. Aí foi adiando 1 mês, 2 meses, e foi o ano todo, já estava todo adiado. As noivas pedindo o estorno dos valores. Ai, Senhor. Foi. E aí, alguns amigos, quando a gente conversava, ele disse, Paulinho, devastou o segmento e tudo. Então eu senti assim, a necessidade de fazer algo para motivar aquelas pessoas, né? Aquele momento veio em mim aquele desejo. E eu já tinha feito alguns projetos, né, voltado para isso. Eu comecei a fazer que eu chamava... eu comecei a fazer lives, né, e atender pedidos de pessoas diariamente, né? Então eu recebia pedidos de pessoas que estavam com Covid, então eu tocava todo dia. Foi uma corrente do bem que eu chamei. Vamos fazer uma corrente do bem. E foi estranho no momento, porque no momento de muita dor, as pessoas até estranhavam, como é que ele tá tocando? Então, assim, eu resolvi entender a situação, mas pensar em um futuro melhor, né? Um futuro que a gente estivesse passando por esse problema. Então, eu comecei a passar essa mensagem. Então, porque quanto maior o problema, mais precisamos focar na solução. Exatamente. E não no problema em si, né? Foi isso que eu fiz, exatamente. Então, eu e minha esposa, né? Então, a gente gravava em casa, eu coloquei um piano na sala de casa e comecei a motivar meus amigos. Aí, gente, nós vamos gravar, nós vamos fazer aniversário online, nós vamos fechar bodas. E as pessoas não acreditavam. Você tá louco, tá louco. Então, eu comecei a fazer esse movimento. E
de tanto eu divulgar, começou realmente a surgir. A pessoa, você pode tocar na minha boldas? Eu posso. Aí você tocava na sua casa? Na minha casa, isso pelo Google Meet, algum programa, né? E assim, começou a surgir. E eu vi que realmente era possível. Então, teve uma grande amiga, eu acho que pode falar o nome, né? A Cecília, do restaurante aqui em Fortaleza, do Lô, disse Paulinho. Sim, Cecília, maravilhosa. Também é nossa cliente lá do Santuário Le Monte Cristo. Pessoa maravilhosa. Pois ela me ligou e disse assim, Paulinho, eu vi um pianista, eu não sei se era na Itália, ele tocando em cima do caminhão, tipo como se fosse um palco. Você conseguia fazer isso aí? E eu tava com um amigo meu de estrutura, o Léo da Smart, aí eu lancei esse desafio, ele, vamos fazer. E a gente montou um palco em cima do caminhão, botando gerador, iluminação, o piano, e aí ela servia, né, mandava para a casa da cliente, mandava o jantar, e eu ia lá tocar, me apresentar para a pessoa que estava ali em frente ao seu apartamento. Caramba, a Cecília lançou essa ideia, você comprou, então você colocava o piano em cima do caminhão, isso, levava o jantar e ela ficava olhando você tocar lá de baixo. Isso, e aí atingiu muita gente, né? Porque a gente ia para tocar para uma família ali. Só que o prédio inteiro, os prédios vizinhos saíam, cantavam, né? Porque estava todo mundo trancado em casa. E a gente começou esse grande movimento também. Então isso foi no Dia dos Namorados. Depois eu saí fazendo uma turnê em várias cidades, Fortim, Baturité, Redenção. Então fizemos no Dia das Mães. Eu rodava a cidade inteira. Sim, eu lembro de Baturité. Né? E aí as pessoas ficavam nas janelas de casa, a gente ia passando. Então foi se criando realmente uma corrente do bem, assim, várias pessoas seguindo e tipo assim, se influenciando com essa energia boa. E aí quando eu decidi, eu tenho que fazer algo assim mais grandioso que impacte mais pessoas. Eu não sabia o quê. Ou seja, o piano em cima do caminhão nos jantares já não era mais suficiente, tinha que impactar um pouco mais, tinha que ir além. É porque eu queria chegar, por exemplo, eu queria chegar em outros estados, a mensagem, na verdade, queria que a mensagem chegasse, porque eu comecei a receber muito feedback das pessoas, me diziam, Paulinho, isso me fez tão bem, eu estava assim tão depressivo, e aí você, com essa mensagem, que você que era para estar totalmente depressivo, porque você trabalha com evento, você está lutando, então me fez lutar também. Você não se entregou, né? Não, exatamente. E qual foi, Paulo, o primeiro clipe, assim, que você colocou seu piano ousadamente, num ambiente bem atípico, e que teve um impacto maior do que só quem estava ali assistindo, né? Porque você fez um clipe, você colocou ali no YouTube, você levou para mais adiante. Qual foi o primeiro? Foi o clipe no Rio Pacuti, chama Fixo, que é até uma música do Coldplay. Então a gente teve a ideia de fazer esse clipe sobre as águas, como se o piano tivesse ali sobre as águas mesmo. Flutuando, né? Flutuando, isso. E então, difícil, o primeiro trabalho assim inusitado, eu consegui parceiros, então você imagina. Você chega para uma pessoa, vamos montar um palco dentro d'água, eu quero fazer. E aí um outro grande amigo meu, Miguel Filho, né, que até da TV Cidade aqui, ele disse... Irmão da Gaída, né? Irmão da Gaída. Uhum. Eu conversei com ele sobre essa ideia e eu queria fazer na Lagoa do Paraíso, lá em Jericoacoara. E ele disse, Paulinho... Tá muito longe. Eu gostei tanto dessa ideia, eu queria cobrir esses bastidores, mas a gente não tá viajando por conta do Covid. Eu vou dizer um lugar que lá é perigoso, porque lá tem mangue, tem correnteza, sobe e desce, mas eu vou te dizer. Então ele indicou esse Rio Pacuti, e eu fui lá com a equipe, e as pessoas, a equipe estava tão engajada com o propósito, que eu disse, o propósito é motivar as pessoas através dos desafios. Então, é esse o diferencial. Qualquer trabalho, seja o que for, fazer esse jarro de flores, servir a água, se
tem um propósito, o diferencial, a essência do trabalho surge. Então, não era simplesmente fazer algo para impactar por impactar. Para viralizar. Não era. Não, esse não é o Paulo Rodrigo. Não era, porque tinha outras ideias, né? Tipo, comercialmente falando, que dariam mais certo. Até as pessoas às vezes dizem, Paulinho, mas qual o retorno disso? Só que o propósito da gente era atingir as pessoas. Então, o que viesse a mais... É lucro. É lucro. Então, o propósito está à frente de tudo isso. Porque você imagina tudo parado, as empresas paradas, e a gente investindo num projeto, acreditando num projeto desse aí para impactar as pessoas, porque não tinha patrocínio, né, numa situação daquela. E a gente acreditou e as pessoas se engajaram também. Os amigos ali que apoiaram, isso, né? A equipe também, porque você imagina, a gente não podia fazer uma equipe muito grande. A estrutura que tinha lá dentro para fazer esse clipe era uma estrutura arrojada. Eu tinha um grande tablado por baixo, amarrado em vários pesos que foram necessários levar para lá. Para ter o equilíbrio, né? Ter equilíbrio, que a gente fez o estudo de maré, foi bem preparado. E mesmo assim, eu não podia ter uma equipe grande, porque a gente queria seguir as normas, né? Não podia ficar confinado no carro, todo mundo. Isso. Então, assim... eles tinham que querer fazer. E aí tem até uma situação muito inusitada dessa gravação, que a gente foi para gravar. Então fomos lá, foi equipe de TV, foi equipe de filmagem, tudo para captar. Programamos tudo, tábuas de maré com os especialistas. Quando chegou no final do dia, não subiu a maré, ficou a estrutura toda aparecendo. Ai. E aí esse meu amigo, que era da estrutura, foi num barco, eu tava já lá no tablado esperando subir, né? E ele disse, Paulinho, fica triste não, a gente vai desmontar, mas outro dia a gente volta mais bem preparado e tudo. Aí eu, tranquilo. E ele saiu e escureceu, né? E eu fiquei lá no tablado lá. E aí eu pedi... Você e o piano? Eu e o piano. Eu pedi pro meu cinegrafista gravar aquela cena à noite, que eu fiz uma fonte de água, ficava jorrando. Mas ele não queria, não existia cena à noite, mas eu disse, por favor, grava só para me ter essa cena. E ele gravou, mesmo porque ele disse, o clipe não é para ser à noite, o clipe é para ser no final do dia, mas nós gravamos. E aí, os meninos mandaram no rádio, Paulinho, o Léo disse que a gente desmontasse tudo, realmente não deu para fazer, mas a gente quer fazer, nós vamos dormir nesse mangue, e nós vamos ficar até o dia amanhecer pra gente fazer, né? A gente vai fazer esse clipe. E aí eu não acreditei, tipo, eles queriam também. Isso aí fez parte da vida de todos. Contagiou, foi, né? Todos faziam parte daquele projeto. Todos, senão não tinha realizado. Então nós tivemos que tirar o piano dentro de uma jangada, já a maré já alta, né? Foi um grande desafio para tirar. E aí eu consegui um lugar que ele fica ali do lado do Alphaville. Eu falei com um amigo meu, eu disse, Paulinho, os meninos podem dormir aqui. Paulinho, tá entendendo? Nós vamos ficar aqui. Você é cheio dos amigos, né? Tenho muitos amigos, graças a Deus, muitos amigos. Inclusive esse amigo que eu tô falando aí acompanha em todos os projetos, né? O Davi Fernandes, então mandar um abraço para ele, que é um grande torcedor, porque desde esse primeiro projeto que era sigilo total, e eu falei para ele, né, do propósito, e ele sempre tá comigo aí. E depois desse, né, que foi no Rio, aí foi aquele do navio? Foi o do navio Marahopo, foi. Aí quando... Que é aquele navio que tá naufragado ali... perto do Marina Park, isso. Tá, na Praia de Iracema, por ali. Aqui na Orla de Fortaleza. Isso. Eu recebi muitos feedback, né? Testemunho, na verdade, testemunhos desse clipe. E as pessoas diziam, Paulinho, não para. De alguma forma eu me senti tocado com esse desafio que você fez. Teve uma pessoa que o pai tinha falecido de alcoolismo. Depois ela mandou agradecendo que ela estava em depressão e começou a acompanhar
né, a gente falando do desafio, que a gente pode vencer todos os desafios. Inicialmente a gente estava falando com o Covid, mas impactou várias áreas que a gente não imaginava. O Covid só trouxe à tona tudo que a gente vive no dia a dia. Só que ali era tudo de uma vez só para todo mundo, né? Exatamente. Então, vamos assim, só somando aí essa trajetória de superação de desafios, você sentiu os amigos fracos, né? Enfraquecidos, não fracos, enfraquecidos diante da situação. Com certeza você também estava enfraquecido, mas estava um pouquinho ali, respirando um pouco mais, e se sentiu fortalecido em motivá-los. Exatamente. Né? Pediu ajuda a outros amigos, compraram a ideia, foi incentivado pela esposa, realizaram o projeto, tiveram feedback e aí foram para superação. Exatamente. Isso aí foi o processo. E assim, vale ressaltar que nada foi... Às vezes eu acho que as pessoas até têm curiosidade. Acham assim, ele fica dia e noite imaginando o próximo desafio. Como a gente falou, para viralizar. Todos esses trabalhos surgem. Tipo, esse Mara Hope, tipo assim, eu só sabia... Pessoas diziam, Paulinho, não para. E eu ficava... Pessoas conhecidas e desconhecidas. Desconhecidas, isso. Não para, continua. Você está fazendo bem. Isso. Aí, minha esposa estava vendo uns vídeos de natureza, aqueles vídeos que passam vários lugares do mundo, não só do Brasil. Tá. E de repente, no meio daquelas paisagens, apareceu esse navio. Ela, olha, Paulo, isso aqui é um navio aqui em Fortaleza e tudo. Aí ela disse, tu devia fazer esse clipe lá em cima. Aí, inicialmente, eu confesso que eu mesmo dizia, não, como é que eu vou subir, porque é alto, né? É alto, é impactante. Não, é impossível e tudo. E aí, depois, nasceu em mim um desejo tão grande, quando a gente imaginou o propósito. Eu disse, não, imagina a gente naquele gigante, então a gente batizou de desafiar o gigante, vamos desafiar o gigante. Quer desafiar os nossos medos, tudo que nos paralisa. Altura, né? Você sabe, Paulo, que teve um momento na minha vida que eu tinha que tomar uma decisão muito importante. Era uma virada assim, de chave na minha vida. Ou eu tomava decisão, não tomava, mas presa a crenças religiosas, de família, enfim, uma série de questões. Eu não conseguia tomar a decisão. E eu pensei, do que eu tenho tanto medo? E aí eu falei assim, de altura. Aí eu conversando comigo mesma. Bom, se você tem medo de altura, Nayara, então desafia teu medo. Lança um desafio para você mesma. Aí eu falei assim, então tá, então eu vou para o Rio de Janeiro e vou pular lá da Pedra da Gávea de asa delta. Se eu conseguir fazer esse trem aí, eu tomo a decisão que eu preciso. E assim eu fiz. Fui para o Rio de Janeiro só para descer de asa delta. Aí eu lá conversando com o instrutor, perguntei quanto tempo, faz tempo que eu fiz isso, viu? Tem quase 20 anos que eu fiz isso. E ele falou assim, quase não, tem mais de 20 anos. E ele disse assim, na época, ele disse, tem quase 30 que eu faço isso. Eu falei assim, tão louco é você, que você nem me conhece, eu vou aqui de carona na sua asa delta, né? Vai que eu te puxo aqui. E depois que eu venci esse desafio, eu tomei minha decisão. Então, superar desafios é muito importante. E essa questão da altura, muita gente tem medo do alto. E quando a gente fala do alto, não é literalmente só a altura. De crescer, de ir além, né? E como é que você fez para levar aquele piano lá para aquele... Porque são quantos metros aquele navio, gente? Da margem da água ali, do nível da água, é mais ou menos uns 10 a 12 metros, né? Só que o navio, ele está bem pior, mas na época está todo enferrujado. Então a gente fez realmente um estudo. O Corpo de Bombeiros deve ter ajudado. Sim. Eu tinha, além de todo o estudo que a gente fez, nós demos... Licença para ir para lá, né? Porque Marinha, né, estava ciente... E a gente já tinha 3 planos de resgate
preparado. Tinha Plano A, B, C e D. UTI lá já preparada, tinha a unidade do Corpo Bombeiro. Só que a gente preparou tudo com muita segurança, né? A gente foi fabricado uma escada de 7,5 metros do Corpo Bombeiros para poder a gente subir e fazer um sistema de polia para poder subir o piano. Né? Assim como o do Rio Pacuti, com todo o planejamento que a gente fez, não foi possível realizar no dia que a gente foi, porque a maré não subiu o necessário e tudo, então a gente não conseguiu ancorar a escada. E aí a gente precisava de um mergulhador especialista que conhecesse aquele lugar para poder adentrar no navio, para poder jogar uma corda para a gente subir a escada. E você achou esse mergulhador? Esse anjo da guarda? Aí você acredita assim né, que o universo conspira, né, a favor, né, de... assim, várias pessoas têm várias crenças, outros é Deus, né? Mas eu acredito muito mesmo, porque assim, todos esses projetos não deram certo de imediato. Primeiro veio uma tribulação. Que são as provas, né? Isso. Então, assim, não deu certo. Então, do mesmo jeito... O quanto você está comprometido para fazer isso? Foi desse jeito. E nós fomos embora. Quando eu sempre tenho, assim, um filtro de a pessoa responsável pela operação, o comandante, ele para, então não tem ninguém insiste mais, porque ele é que entende mais. Então, ele parou. Então, eu entendi que não deu certo. Então, fomos embora no barco. Eram barcos pequenos, então ele parou, mandou parar um próximo meu e pulou para o barco que eu estava e disse, falou parecido, disse, Paulinho, não fica triste não, a gente vai se organizar melhor, ver o que não deu certo e a gente vai voltar. Aí eu disse, eu não estou triste, eu estou no meu ponto de inflexão, para saber se faz sentido, será que é uma loucura, ou será que realmente as pessoas vão se motivar? E fui em silêncio até chegar lá. E quando a gente chega lá perto da marinha ali, daquelas pessoas que pastoram os barcos, né? Ele já veio dizendo, e aí, deu certo? E a gente disse, não deu, porque não deu para ancorar a escada e tudo. Aí ele falou, tem o Regis sobe ali tranquilo. Aí o comandante, né? O comandante Lepine, ele disse, não, gente, para subir lá, tem gente que sobe até para pescar, mas você imagina... Uma pessoa vai subir e se acidenta. O clipe do pianista... Aí queimou a carreira. Então, ninguém deu atenção, realmente. Mas eu senti algo diferente. E peguei e chamei, quem é essa pessoa? Aí ele me passou o contato. Você tem um contato? Me deu. Regis. Aí eu liguei pro Regis. Aí o Regis atendeu e disse, olha... Eu preciso de uma pessoa para subir no Mararro para jogar uma corda. Ele, tranquilo, a gente sobe assim. Então, uma coisa bem fácil, ele falou. E a ligação caiu. Tá bom, aí foi desmarcado tudo. Aí, quando foi lá para umas 11 horas da noite, eu recebo uma chamada, né, de um número desconhecido. Quando a atenda era ele. Eu estava na estrada, estou retornando. Eu disse, meu amigo, você consegue mesmo subir no Mararro? Que a gente quer marcar segunda-feira. Ele... Não, eu desmarquei tudo para amanhã. Aí é sério, você consegue? Aí eu saí ligando para a equipe todinha. Os meninos já tinham organizado a vida deles. Aí, peraí, Paulinho, deixa eu tentar. Sei que todo mundo queria fazer, organizou e fomos no dia seguinte. No dia seguinte, a energia já estava assim, uma coisa boa. Eu senti que abriu. Foi, que mesmo sem conhecer, sem saber a veracidade, se realmente estava falando a verdade, eu senti que ia dar certo. E fomos nós. E quando, no meio já do caminho, um daqueles espigões, ele já estava de caiaque. Chegou aqui de caiaque, aí pegou e chegou perto do barco, amarrou o caiaque dele aqui no barco, foi na Pinéia, para Pinéia, até o Mararrope. Ele já conhecia ali como se fosse a casa dele. Ele já sabia um lugar exato que tinha uma abertura no meio das ferrugens. Uhum. A maré quebrando, ele já pulou, ele já sabia, já fazia aquilo ali. Uhum. E entrou em questão de minutos, ele estava lá em cima jogando a corda. E deu tudo certo. E deu tudo certo. E assim, faltava realmente essa pessoa que apareceu do nada, né? Para poder... Mas o universo, ele
conspira a favor quando Isso. temos propósito, estamos conectados, estamos atentos, em presença, fazendo as leituras, né? Sim, isso. Fazendo as leituras. Quem está aqui? Quais são as intenções de quem está aqui? E aí a gente tem tudo. Só precisa fazer essas leituras. Né? E você ter a certeza, né? Essa conexão, né? Faz toda a diferença. Porque, assim, um dos amigos meus que estavam lá, estava comigo no projeto, a gente gravou na segunda onda da pandemia. A época que, né? Morreu muita gente. Então, é aquela época triste demais. Então, ele dizia assim... Paulinho, tu não tem medo não de lançar esse clipe agora, desafiar os nossos medos, tanta gente morrendo. Mas esse era o momento, gente. E aí, de toda forma, qualquer um passo errado viralizava e você era cancelado na internet. Acho que você lembra. Mas eu tinha certeza tão grande que eu disse... Cara, eu sei o propósito que a gente quer passar. Então, se atingir uma pessoa, eu não estou preocupado com o que vão comentar, porque eu sei o que é que eu estou fazendo. E realmente as pessoas se tocaram, assim, porque... E mais feedback. Mas porque assim, eu nunca me imaginei, eu nunca fui corajoso. As pessoas pensam, eu nunca fui corajoso. E nasceu esse propósito em mim, sabe? Porque a sua coragem é de dar coragem. De promover coragem às pessoas. E em altura, então temos o navio, né? E temos também o balão, né? O balão, isso, voar alto. Isso. O balão foi aonde? No Rio? O balão foi em Boituva, São Paulo. Em São Paulo. Como é que foi isso? Como é que surgiu? Pronto, o balão, eu tenho um caderno... Aí já foi mais fácil, né? Já tinha, ou não? Cada episódio são seus desafios próprios. Todos os trabalhos que eu fiz, esses projetos, todos têm muito desafio e diferente um do outro. É isso que é importante também, as pessoas estarem atentas. Porque por mais que você superou um problema... Por isso que conselho nem sempre funciona. Nem para você. Porque o que você fez e deu certo ali atrás, numa nova realidade, pode ser que não dê. O que não muda são os princípios e valores. Isso mesmo. Quando eu tenho ali meu princípio, meu valor, meu propósito alinhado, isso não muda. Mas a forma como eu vou conseguir atingir, isso é muito dinâmico e não podemos ficar engessados, né? Então, conta pra gente o desafio do piano no balão. No balão. Eu tenho um caderno em casa que eu chamo assim, são desejos meus ali, né? E a minha esposa desenhou um balão, disse, você vai fazer um vídeo num balão. Que esposa maravilhosa, né? Depois ela fica morrendo de medo, mas ela fica ali... A energia dela faz com que eu realize. Muitas ideias criativas, né? E assim, tudo tem um momento certo. Eu acredito mesmo. Porque ela, de vez em quando ela falava, tu não vai fazer e tudo. Só que é uma coisa além de mim. Uma conexão que eu sinto. É agora, é o momento. Então... um ano e meio depois, um amigo meu mandou para mim no Instagram. Ele disse assim, Paulinho, eu tive um sonho contigo. Cara, meus sonhos são fortes. Tu tocando piano num balão e mandou a foto, tudo de branco, e mostrou detalhes. Ele falava até assim que saía alguns pássaros brancos, como se fosse pedindo a paz. E você fez isso? Eu não fiz isso, mas assim, o que me impressionou... que eu não tinha falado pra ninguém, só eu e minha esposa que sabia. Eu disse, cara, há um ano e meio atrás a minha esposa desenhou no meu caderno e ela sempre fala, tu não quer fazer e tudo, tu vem com ideia dessa. Então eu senti que uma hora ia dar certo. E aí a vida que segue, nós fizemos vários projetos, as vidas acontecendo. E você leva o piano, levou daqui pra... Levei. É aquele azul que você levou para a Serra? Gente, ele também já gravou lá no Santuário Le Monte Cristo, naquele viu? Naquele paraíso. Cenas incríveis do clipe Baturité. Olha, eu ainda sonho com um casal assim, pedindo ela em casamento e você tocando, sabe? Vamos fazer essa ideia ainda. Gente, vai ser babado. Vai sim. Não tenho dúvidas, nós vamos fazer.
Porque, assim, o pedido de casamento é muito importante, né? Eu amo participar, assim, dos momentos especiais da vida das pessoas. Nós temos vários pedidos, né? Somos, assim, especialistas em pedido de casamento lá na Lei Monte Cristo. E é uma satisfação, assim, é um orgulho, é um prazer, é uma alegria de saber que novas famílias estão sendo formadas ali naquele momento, né? É verdade. E participar disso deixa uma energia muito bacana mesmo. E aí? As tratativas começaram aqui à distância, para gravar lá em São Paulo. Isso, aí falei o maior parque de paraquedismo, balonismo, né? Falei com o Will, que é lá da UOL Paraquedismo. E assim, desde a primeira conversa, quando eu lancei o desafio, eu já senti a confiança, porque ele foi super transparente com os riscos, com tudo que a gente teria que fazer para poder viabilizar, né, tudo isso, e que não ia ser fácil. Eles são especialistas, eles já fizeram 4 balões junto um no outro, com a cesta, os paraquedas pulando e de paraquedas. Fizeram um escorregador, como se estivesse descendo num parque de diversão, e depois ele soltava de paraquedas. Mas o do piano... Eles nunca tinham visto? Nunca tinha visto, nunca foi feito no mundo. E ele até... quer dizer, você é o primeiro? Sou o primeiro e entrei pro ranking nacional dos recordes brasileiros com esse feito. Recebi o troféu e tudo. Gente! Esse ano, a gente, assim, eu agradeço muito mesmo, porque em um ano só, nós estamos aqui, não chegamos nem no meio do ano, já recebi 2 recordes. Acabei de receber o segundo recorde com esse feito agora que a gente ainda vai falar já do piano dentro do Globo da Morte. Também entrei pro recorde. Gente de Deus! 2 recordes nacionais. Qual que foi que o Fantástico descobriu? Foi esse do circo, dentro do Globo da Morte. E que circo foi esse? Foi no Circo Celestia, fica ali na Washington Soares. Eles estão indo agora pro Maranhão. Então foi feito tudo lá. Então é quentinho, é recente. Recente, isso foi esse mês. Foi lançado agora. E como foi essa ideia do Globo da Morte? Eu fui me apresentar lá, fui convidado para me apresentar com um passista, se equilibrando no piano. E eu já tinha feito um trabalho no circo, mas em forma de live. Eu não tinha tido aquela conexão lá dentro. Ao vivo, Ao vivo. E foi uma energia muito boa. E nos bastidores, eu ficava me segurando, assim, de emocionado mesmo. Vendo todas aquelas pessoas, enquanto lá na frente, você só vê aquele número todo ensaiado. Entra um, sai outro, entra outro, como se tivesse tudo programado. E lá atrás, a maluquice, o cara tira a roupa e não sei o quê. E a pessoa depois... O circo é fascinante, né? É teatro, é tudo junto, tudo assim, junto, né? E o cenário muda. Então, assim, as pessoas, a maioria já vem de várias gerações no circo, né? Por exemplo, o globista que estava comigo, né, na moto, já está na 4ª geração, ele veio da Mongólia. E a vida inteira se dedicando no circo. O filhozinho dele eu acho que não tem 1 ano, já estão colocando, iniciando lá. Isso me encantou, sabe? E eu disse, eu tenho que fazer uma homenagem para esses artistas. Então nasceu ali esse desejo. E aí, como tudo... Fazer honra. Isso. Então você foi convidado para um número de equilíbrio lá do piano, que não tinha nada a ver com o Globo da Morte. Nada a ver. Mas você vendo a alegria passando de geração, né? Os ancestrais ali passando de geração em geração. Você, agradecido por estar aí, você quis honrá-los. Exatamente. Foi aí que nasceu. E aí que você lançou a ideia, eles compraram. Ele disse, Paulinho, você... Até o Brian, né, um dos proprietários do Circo Paulinho, a gente topa tudo, porque na mesma hora que eu lhe chamei, você nem pensou. Mas o Brian... As oportunidades, gente, olha aí, ó. mais aprendizado aqui com o Paulo Rodrigo. Aproveitar as oportunidades, né? Tá em presença, fazer as leituras, mas se lançar. Exatamente. Me chamou? Eu vou.
Às vezes a gente fica com medo de dizer sim, né? Da mesma forma que a gente tem que saber dizer não para o que não é bacana, isso, porque a vida é feita de escolhas, e dizer sim para o que não é bacana, você tá, né? Então, você gosta de ter esse discernimento. Tenho. Quando eu sinto que é uma coisa boa, que vai agregar, assim, realmente eu não meço esforço para poder fazer e realizar, né? Então, assim, quando eu aceito um convite, pode ter certeza que eu tô doar de coração. Olha, gente, ele tá aqui conosco. Com certeza, mas é isso mesmo. Porque eu realmente, como a gente conversou, eu aprendi também a dizer não, né? Então, quando eu digo sim, eu vou doar de coração. E aí o Brian disse, ok, o seu piano entra no Globo da Morte. Entra no Globo da Morte. Agora, o desafio nunca foi feito, no mundo inteiro nunca foi feito. Então esse é o segundo recorde. Balão e o Globo da Morte. E vale se ressaltar que esse globo que eu fiz é o menor globo do Brasil, só tem 4 metros de diâmetro. Caramba! E ele São quantas motos nele? Foram 2 motos. Sem o piano, eles rodam com 3. Mas com o piano foram com 2 e não tinha margem para erro, era milímetros. E o outro detalhe... Era aquele vento passando aqui. E o outro detalhe é que ele abria ao meio. A moto em movimento, ela estava assim na parte de cima do globo, ele se abriu e eles ficaram rodando só na parte de cima. O globo abria? O globo abria. Então, mais um grande desafio. E um dos globistas não tinha feito esse número abrindo, então ele teve que ensaiar. Lógico que eles fazem isso a vida toda, mas esse número nunca foi feito. Então, para eles... foi algo até que eles dizem que vai levar para a vida toda. Você imagina, pessoa que nasce no circo, pai ilusionista, já vem de 4ª geração, e eles nunca tinham feito isso, né? E como é que o Fantástico soube que você ia fazer isso? Aí o Fantástico soube das minhas aventuras, na verdade, né? E aí a gente começou a conversar, ele perguntou como tinha sido a questão do clipe no balão. Me conte mais. E aí eu contei e eles perguntaram quando que eu ia lançar. Eu disse, não, eu já lancei esse clipe. Ela, não, pois ó, a gente tem interesse de falar a sua história, muito legal. Aqui a diretoria gostou demais. Na próxima aventura você me fala que a gente vai cobrir. Na mesma hora eu disse, ó, eu tenho um projeto que eu ainda vou para uma reunião, que é de colocar o piano dentro do Globo da Morte. E nunca foi feito, a gente está avaliando tudo. E aí, se você quiser, a gente dá uma exclusividade. Depois seguro para mim. E aí, eu conversando novamente com o Brian, não, vamos fazer mesmo. E ele, vamos. Ele é um cara, assim, positivo também, vamos fazer. Americano? Eu não sei a nacionalidade, não é brasileiro. Importado. Importado. Então, nós começamos a fazer realmente tudo. Eu fui para um circo várias vezes, assisti o espetáculo, primeiro para sentir a energia daquele número, também para me entender um pouco mais, né, do movimento que eu tinha que fazer. E aí eles ensaiaram também com o piano dentro, um de cada vez, mas o número em si foi feito uma única vez até hoje, que só foi aquela que foi gravado no clipe, que foi comigo no piano e os 2 globistas rodando, foi feito uma vez só. Eles fazem um teste que eles chamam balançando para ver a distância, porque o mais difícil é sair, por onde você vai sair e por onde você vai parar. Esse era o desafio. E é um trabalho todo de equipe, né? Todo de equipe. Tem muita física, né, envolvida nesse número. Confiança. Então, nós tivemos muito desafio no dia. Choveu bastante, foi um dia de muita chuva. E teve uma... Tá vendo aí, ó? De novo. Os desafios. Foi. Então tudo isso faz parte, mas nunca desistir. Propósito e tá sempre superando. É isso mesmo. Teve uma goteira em cima de onde ia ficar o globo. Então não podia ter água, né? Ia deslizar. Então a gente colocou uma lona. Primeiro momento a gente botou uma lona, mas não podia aparecer no vídeo. Uma das motos deu um problema. Ela não estava freando. Como é que ele ia parar?
E aí a gente, com pouco tempo, a equipe já ia chegar também do Fantástico, aí a gente pensou, não, vamos mandar urgente aqui fazer uma revisão, botei em cima da picape. Então, 2 horas depois, a moto chega e a gente faz os testes e deu tudo certo. Realmente. E para você que está nos assistindo, coloca aí onde você quer que o Paulo esteja. A sua opinião é muito importante, porque a gente vai filtrar, vai ler, vai ver as possibilidades. Já imaginou? Você dá uma ideia e no momento certo, porque vocês viram que o Paulo ele segue muito a intuição dele, né? Porque ele não faz nada sozinho, vem um monte de amigo, de equipe, de gente, o universo conspira e ajuda ele. Mas, de repente, a sua ideia pode estar contribuindo. Então, coloca aí onde você entende que o piano azul do Paulo deve estar. E gente, em qualquer lugar do Brasil, viu? Que é até um spoiler que eu vou dar aqui para você. Que com esses trabalhos todos, né, eu montei um projeto que chama Orgulho de Ser Cearense, que a gente roda, eu componho uma música para cada cidade onde eu passo, tocando nos lugares de uma forma diferente, mostrando o que a gente tem de melhor. E esse projeto, né, com esse projeto que eu fiz do balão, foi para ampliar o projeto a nível nacional. Então, Orgulho de Ser Cearense. Isso, e agora nós vamos rodar então, o Brasil. Já vou dar a minha ideia aqui. Posso dar uma ideia? Sim, pode. De você gravar lá no Jalapão. Eita. Lá na minha terra, lá no Tocantins. Lindo demais. Orgulho de ser cearense no Tocantins, lá no Jalapão. Orgulho de ser brasileiro agora. De ser brasileiro. Compra ideia? Com certeza. Vou falar com o pessoal lá do Tocantins, gente. Teve uma pessoa que na pandemia comprou um instrumento meu. E a gente nunca perdeu a conexão. Então você também teve que vender instrumento na pandemia. Eu vendi o instrumento, vendi. Era fotógrafo vendendo leite. Kojak, você teve que vender leite, Kojak? Não, Kojak não vendeu, ele ia pegar das leites. Eu passo assim longe das leites do Kojak, eu já sei que eu sou o sim dele. Mas sim, essa pessoa comprou Foi, e a gente nunca perdeu a conexão. E ele me falou, foi a primeira pessoa que falou, cara, tem um Jalapão, me mandou imagens e tudo. Ele lá do Tocantins? De lá do Tocantins, até hoje ele mandou muitos lugares, eu fiquei assim encantado. Então, quem sabe a gente vai gravar lá. Então, você indo ao Tocantins, gravar no Jalapão, aí claro que você vai passar em Paraíso do Tocantins, que fica a 60 quilômetros de Palmas, que é a minha cidade, tá certo? Ela fica no pé de uma serra, em cima da serra, bem no alto. Tem uma capela, tem uma vista. As pessoas agora na Semana Santa sobem essa serra. Quer dizer, todo dia eles agora sobem e fazem Cooper. Antigamente só subia na Semana Santa. Agora não. Todo dia o pessoal sobe, porque foi feito toda uma infraestrutura. Já imaginou? Num pôr do sol, em Paraíso Tocantins, você tocando? Eu já estou imaginando. De verdade. Topa aí? Com certeza. Olha que a gente vai levar você. Mas eu vou, ó. Eu vou lançar agora... Em 1 mês, 2 meses no máximo, nós vamos lançar uma série do Brasil. Já tem cidade gravada de uma série. E aí eu quero chegar em qualquer lugar do Brasil. E a gente vai chegar em Tocantins, pode ter certeza. Pode ter certeza. E conta isso, já tem uma ideia do próximo desafio? Como eu disse, mas não pode contar tudo. Mas faz posso. parte desse projeto, né? Faz parte, isso. Tem muitos projetos assim que demoram, como esse do balão que demorou 3 anos. Tem um que faz 5 anos que a gente tá aí. Só o Globo da Morte foi do dia pra noite, né? O Globo da Morte foi, eu tava falando pros meninos. O primeiro assim que foi tipo questão de, no mesmo mês a gente organizou, eu compus a música, né? Compus a música muito rápido e a gente gravou. E Paulo, e assim, esses projetos, né, demora, é trabalhoso, envolve muita gente, não deve ser barato. Não. Eu pergunto, dá para conciliar aí com a sua agenda? Porque a sua vida de músico continua, tem os casamentos, tem as formaturas, tem os aniversários, os shows. E aí, quem cuida dessa agenda, como é que é isso? Então, a gente tem toda uma equipe por trás, né? Inclusive a sua esposa também. A minha esposa, ela tem uma agência, né? Ela cuida de toda essa parte de comunicação lá, dos sites, e
das criações, né, dos projetos, tudo nasce lá, ela é mente criativa. Então a gente cria ideia, roteiro. E aí eu tenho também a equipe justamente para estar levando o projeto para os lugares, para a cidade, para outros estados. Então é todo um conjunto para poder dar tudo certo, né? E eu tô, onde me chamar, eu tô aqui olhando a minha agenda e vou lá para fazer esse trabalho com a maior disposição, shows. E a pergunta é o mesmo piano até hoje? Ou teve que trocar? O piano, tanto molhou, já quebrou. Como que é essa história? O piano azul, todo mundo quer saber se é ele. Por exemplo, hoje, quem for me ver tocando nos próximos shows, inclusive vai poder conferir lá assinatura que eu digo foi um arranhão do globista, desse último trabalho. Mas assim, chega todo ano, a gente faz uma restauração, porque realmente ele passa por muitos desafios, né? Só teve um piano que não foi o azul, que foi o piano que eu gravei debaixo d'água, lá na Lagoa do Videl. Que aí perde, né? Que aí eu perdi esse piano, ele só sobrou as teclas. Quantos você já fez debaixo d'água? Quantos metros? Não, quantos vídeos? Não, quantos clipes? Só foi esse? Debaixo d'água foi esse, foi o único. E tá bom, né? Tá bom demais. Então esse piano foi só para essa cena, mas o piano azul é o que subiu no Morro do Feiticeiro 4 dias numa trilha para subir e descer esse piano lá em Tamboril, no Morro do Feiticeiro. É o mesmo piano que subiu alto do céu lá em Baturité, foi para Lemonte Cristo, na Cachoeira do Perigo. Caramba! Então já rodou, foi para Boituva, voou no balão, porque esse do balão, a gente realmente existiu o risco da plataforma ruir. Por isso que eu estava com cinto paraquedista amarrado no cesto do balão. Então, antes do pouso, eu tive que subir no rapel. E o pobre do piano não estava de cinto, não? Se caísse, o piano ia junto? Não, o piano estava todo amarrado, mas corri o risco, porque como não foi feito nunca, existe o risco no pouso dele virar. Então, assim, o piloto teve uma perícia muito grande. Os caras são fera demais. O cara também tem não sei quantos... Tá no ranking nacional. Então, eles são fera demais. Mas existia realmente esse risco. Tanto na hora da aterrissagem da plataforma, depois da plataforma do cesto pegar no piano. Então, tinha esses dois riscos. Então, questão de segurança, eles são muito... criteriosos. Eu ia até falar a história, vou resumir, que eu fui para São Paulo, nós fomos de carro por conta do piano, porque não é em São Paulo, é em Boituva. Então a gente achou melhor mandar por terra. Chegamos lá, olha aí, o desafio, mais outro desafio, gente. Quando a gente já está em Piauí, eu recebo a mensagem dele: Paulo, você que vem de mais longe, não tem notícias boas, cara. Eita, o vento. Aqui tá chovendo demais e a previsão dos próximos dias é chuva, então tô te avisando. Eu disse: Will, cara, eu já tô a 1.000 quilômetros, eu vou seguir, eu não vou voltar, vou seguir, porque eu queria também sentir a energia dele pessoalmente. A gente só se falava por telefone, queria conhecer, apertar a mão dele, sentir a firmeza. Porque tudo isso que a gente faz é para pessoas e por pessoas, né? E eu fui com a minha equipe, nós seguimos, fomos, né? Pisamos um pouco o pé no freio, porque já não tinha tanta pressa, né? Mas fomos, chegamos lá em Boituva. Realmente o clima estava terrível. E ele disse: Paulinho, como eu lhe falei, cara, nossos eventos, nós estamos parados aqui. Cancelamos todos os eventos. Vai gente do mundo todo lá. O hotel estava com gente de Estados Unidos, França, todos voltaram. Para poder fazer o passeio de balão. Isso, voltaram por conta do mau tempo. E aí eu pensei com minha equipe, aquele ponto de inflexão, a mesma coisa. E eu pensei, ele disse: cara, a previsão para 10 dias depois é chuva, é ruim. Veja o que é que você vai fazer. Então pensei com a equipe, cara, nós vamos para São Paulo, eu vou deixar o carro lá no estacionamento, vamos pegar um voo, vamos embora para Fortaleza, resolver as coisas. Eu tinha shows aqui, vim resolver minha vida. A vida que continua, né? Deixei o carro lá com o piano, com tudo. E
14 dias depois, voltei de novo. O dia marcado. Ó, esse dia aqui vai ser bom. E quando chegou lá, adivinha? Começou a chover de novo. Mau tempo. Aí nós conversamos, aí ele, cara, eu desmarquei tudo já desse ano, pra você ter ideia. E assim, o que eu posso dizer, como você tá aqui, que no dia que tiver um tempo bom, a gente faz, mas eu só faço com muita segurança. Eu disse, cara, eu desmarquei tudo meu, eu vou ficar agora até dar certo. Fiquei com minha equipe lá. Aguardando o tempo, a natureza, o momento dela. O momento dela, e chegou esse dia. Paulo, eu passaria assim outro podcast falando das suas aventuras, porque nós falamos aqui de quê? 4, 5? Foi. Né? E quantas? Nem você sabe de cabeça? Nem de cabeça não sei. Você já levou seu piano, né, para tantos lugares. Que recado você deixa para as pessoas? Aqui nas entrelinhas, você já deu um monte de recado, né? De como ter saúde mental. Não importa a situação da vida, né? Mas manter ali o foco, manter o propósito, estar sempre no desafio. Mas olha para aquela câmera e dá um recado para as pessoas sobre os sonhos, os propósitos, os desafios da vida dela, para manter sempre essa saúde mental. Bem, o que eu posso falar, né, é o que aconteceu com a minha vida, né? Como eu disse, eu nunca fui aquela pessoa corajosa. Eu fugia de entrevistas. E o que eu digo para você, se você tem um sonho, você acredita nesse sonho, você tem que seguir. Vai dar aquele frio na barriga. Esse frio na barriga, para mim, foi necessário. Porque quando tem esse frio na barriga, algo que me incomoda é que eu sinto que aquilo ali vem um fruto muito bom que vai nascer depois disso, sabe? Porque o que incomoda, nada é tão tranquilo, né? A nossa vida não é uma linha reta, então tem altos e baixos, não existe a motivação, existe você acreditar e todo dia você se motivar para fazer o que você ama e o que você acredita. Então, acredite nos seus sonhos, realize, que tudo vai dar certo. Que bacana. E eu trouxe, muito obrigada de coração por ter vindo. E esse objeto que eu trouxe aqui, Paulo, eu falei assim, que objeto representa aqui esse podcast de hoje? O tempo. O tempo não para, ele é dinâmico e é sempre uma oportunidade. E você mostrou que você é talentoso, é um artista, é um pai de família, é um filho, é um amigo, mas que no dia a dia está aqui, desbravando. Que você sempre aproveite as oportunidades que a vida te der. E eu sou sua fã, de coração, eu e o Renê. Vocês são muito queridos, obrigado, viu? Eu amei demais. Um abraço, Renê. Não representa